No dia 8 de março de 2014, uma tragédia inesperada abalou o mundo da aviação. O voo MH370 da Malaysia Airlines decolou normalmente, mas algo extraordinário aconteceu. Apenas 40 minutos após a decolagem, o avião desapareceu sem deixar vestígios. O Boeing 777 transportava 239 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes. Todos tinham planos e sonhos para o futuro. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o último voo para muitos deles. Os controladores de voo perderam contato com a aeronave sobre o mar da China Meridional. Não houve pedido de socorro ou sinais de emergência. O silêncio foi absoluto e assustador. As autoridades começaram imediatamente as buscas. Navios, aviões e satélites foram mobilizados. No entanto, nenhum sinal concreto do MH370 foi encontrado nos dias seguintes. A ausência de destroços intrigou especialistas. Como um avião tão grande pode sumir sem deixar rastros? Essa pergunta ecoou em todo o planeta. A rota original do voo era Kuala Lumpur para Pequim. No entanto, dados de radar mostraram que o avião mudou de direção abruptamente. Ele se desviou do curso planejado. Essa mudança de trajetória gerou especulações. Alguns sugeriram falhas técnicas, enquanto outros apontaram possíveis intervenções humanas. As teorias começavam a surgir. Os familiares dos passageiros viviam momentos de angústia. Eles esperavam notícias, mas os dias se transformaram em semanas. A incerteza era devastadora. As autoridades malaias enfrentaram críticas por sua resposta inicial. Muitos acusaram o governo de falta de transparência durante as investigações. Enquanto isso, o mundo acompanhava tudo pela mídia. O caso ganhou destaque em jornais, revistas e programas de TV. Era um mistério global. A busca pelo MH370 se tornou a maior operação já realizada na história da aviação. Países de diferentes continentes colaboraram, mas os resultados eram escassos. Os oceanos são vastos e imprevisíveis. Encontrar uma aeronave no fundo do mar é como procurar uma agulha num palheiro. Esse desafio dificultou ainda mais as operações. Alguns especialistas sugeriram que o avião poderia ter caído em áreas remotas. Outros acreditavam que ele poderia ter sido desviado propositalmente. A tecnologia moderna também foi questionada. Como um avião equipado com sistemas avançados pôde simplesmente desaparecer? Esse primeiro capítulo da história do MH370 é apenas o começo. À medida que novas pistas surgem, novas perguntas aparecem. O que realmente aconteceu naquela madrugada fatídica? Logo após o desaparecimento, surgiram inúmeras teorias sobre o que poderia ter acontecido. Algumas eram baseadas em fatos, enquanto outras pareciam sair de roteiros de filmes. Uma das primeiras hipóteses envolvia falhas técnicas no avião. Problemas mecânicos ou elétricos poderiam ter causado uma pane geral a bordo. No entanto, especialistas rapidamente descartaram essa ideia. O Boeing 777 é conhecido por sua segurança e confiabilidade. Um defeito catastrófico seria altamente improvável. Outra teoria apontava para um possível sequestro. Alguns sugeriram que alguém na cabine de comando poderia ter assumido o controle do avião. Essa ideia ganhou força quando dados de radar mostraram que o MH370 voou por horas após desaparecer dos radares civis. Isso indicava que o avião não caiu imediatamente. Alguns investigadores levantaram a possibilidade de terrorismo. Será que o voo foi alvo de um ataque coordenado? Essa hipótese gerou debates acalorados. As autoridades malayas examinaram os antecedentes dos pilotos e tripulantes. Nenhum indício concreto de motivação criminosa foi encontrado. Os passageiros também foram investigados. Entre eles, havia 2 iranianos viajando com passaportes roubados. No entanto, suas intenções pareciam ser apenas migratórias. Enquanto isso, a mídia amplificava cada nova teoria. Programas sensacionalistas exploravam as mais diversas possibilidades, desde sabotagem até abdução extraterrestre. A falta de evidências físicas deixava todos frustrados. Como algo tão grande quanto um Boeing 777 pode simplesmente evaporar? Essa pergunta ecoou em todo o planeta. Alguns especialistas sugeriram que o avião poderia ter pousado em segredo. Talvez em alguma pista remota ou área militar desconhecida. Essa hipótese, no entanto, enfrentava um grande problema: o combustível.
Os cálculos mostravam que o MH370 não tinha autonomia suficiente para voar indefinidamente. Outros acreditavam que o avião poderia ter caído em áreas remotas do Oceano Índico. Locais como as profundezas do sul do oceano são praticamente inexplorados. A busca nessas regiões era extremamente desafiadora. Correntes marítimas e condições climáticas adversas dificultavam ainda mais o trabalho das equipes. Apesar de todas as especulações, nenhuma teoria conseguia explicar completamente o mistério. O que estava acontecendo com o MH370? A verdade parecia cada vez mais distante. Com o avião desaparecido, as autoridades recorreram à tecnologia para buscar respostas. Satélites e sistemas de comunicação se tornaram aliados cruciais. Uma das pistas mais importantes veio dos satélites. Eles detectaram sinais de handshakes, tentativas automáticas de conexão entre o avião e uma antena no espaço. Esses sinais indicavam que o MH370 continuou voando por horas após desaparecer dos radares civis. Isso contradizia a ideia de uma queda imediata. Os dados dos satélites permitiram traçar uma possível rota do avião. Ele teria seguido em direção ao sul do Oceano Índico, longe de rotas comerciais. Essa descoberta mudou completamente o foco das buscas. Equipes começaram a vasculhar áreas remotas do oceano, onde poucos navios sequer chegavam. Outra pista importante veio dos sistemas de comunicação do avião. O transponder, que envia informações de localização, foi desligado manualmente. Esse detalhe levantou suspeitas. Quem desligou o transponder? E por quê? As perguntas aumentavam a cada nova revelação. Além disso, o sistema CARS, que transmite dados operacionais, também foi desativado. Essa combinação sugeria intervenção deliberada. As investigações começaram a focar nos pilotos. Será que alguém na cabine de comando tinha conhecimento técnico suficiente para manipular os sistemas? O capitão Zaharia Ahmad Shah e o copiloto Farik Abdul Hamid foram analisados minuciosamente. Suas rotinas, histórias pessoais e perfis psicológicos foram examinados. Apesar disso, nenhuma evidência concreta apontava para um culpado. Ambos tinham reputações sólidas e nenhum motivo óbvio para um ato criminoso. A tecnologia também trouxe outras pistas intrigantes. Fragmentos de destroços começaram a aparecer anos depois em praias distantes. Um pedaço da asa chamado flaperon foi encontrado na ilha de Reunião, no Oceano Índico. Testes confirmaram que pertencia ao MH370. Essa descoberta reacendeu as esperanças de solucionar o mistério. No entanto, ela também trouxe mais dúvidas. Como esses destroços chegaram até lá? A tecnologia ajudou a traçar parte do caminho, mas ainda faltava o elo principal, o avião e seus passageiros. O mistério do MH370 continuava sem solução. O desaparecimento do MH370 não foi apenas uma tragédia local, ele se tornou um evento global. Pessoas de todos os cantos do mundo acompanhavam as notícias ansiosas por respostas. A mídia internacional dedicou extensas coberturas ao caso. Jornais, revistas e programas de TV debatiam cada nova pista e especulação. Com o tempo, surgiram teorias da conspiração que capturaram a imaginação do público. Algumas eram tão surreais que pareciam sair de filmes de ficção científica. Uma dessas teorias sugeria que o avião havia sido sequestrado por terroristas para ser usado como arma. No entanto, nenhum alvo foi atingido, o que descartava essa hipótese. Outra ideia popular era a de que o MH370 havia sido abduzido por alienígenas. Essa teoria, embora improvável, ganhou espaço em fóruns online. Houve até quem sugerisse que o avião havia viajado para uma dimensão paralela. Essas narrativas fantásticas refletiam a frustração das pessoas com a falta de explicações concretas. Enquanto isso, especialistas continuavam focados em evidências reais. Eles sabiam que resolver o mistério exigia ciência, não especulação. As autoridades malaias enfrentavam pressões internacionais. Muitos criticavam a lentidão e a falta de transparência nas investigações. Familiares dos passageiros organizaram protestos exigindo respostas. Eles sentiam que suas vozes não estavam sendo ouvidas pelas autoridades. Essas manifestações chamaram a atenção do mundo para o sofrimento humano por trás do caso. Cada passageiro tinha uma história, sonhos e pessoas que os amavam. A indústria da aviação também foi impactada pelo caso.
Empresas começaram a investir em tecnologias mais avançadas para evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Uma das propostas foi a implementação de sistemas de rastreamento contínuo para aviões em tempo real. Isso garantiria que nenhuma aeronave pudesse desaparecer novamente. No entanto, essas mudanças tecnológicas levavam tempo para serem implementadas. Enquanto isso, o mistério do MH370 continuava sem solução. O caso também levantou questões éticas sobre como lidar com desastres aéreos. Como equilibrar a busca por respostas com respeito às vítimas e seus familiares? Apesar de todos os esforços, o MH370 permanecia um enigma. O impacto emocional, político e tecnológico do caso era profundo e duradouro. As buscas pelo MH370 rapidamente se transformaram em uma operação global sem precedentes. Países de diferentes continentes uniram forças para tentar resolver o mistério. Austrália, China e Malásia lideraram os esforços. Eles coordenaram equipes que vasculharam milhares de quilômetros quadrados de oceanos profundos e desertos marítimos. Navios de alta tecnologia equipados com sonares foram enviados para mapear o fundo do mar. Esses equipamentos podiam detectar objetos mesmo nas profundezas mais inacessíveis. Aviões de vigilância sobrevoavam áreas remotas, enquanto satélites monitoravam possíveis destroços flutuando no oceano. Era uma operação colossal e complexa. No entanto, as condições adversas dificultavam o trabalho. Correntes marítimas poderosas espalhavam detritos por vastas distâncias, apagando pistas cruciais. O clima também era um desafio constante. Tempestades repentinas e ventos fortes atrapalhavam as buscas, colocando em risco as equipes envolvidas. Mesmo com toda a tecnologia disponível, encontrar algo tão pequeno quanto destroços em um oceano gigantesco parecia impossível. Era como procurar uma agulha em um palheiro. Os custos da operação eram astronômicos. Milhões de dólares foram investidos em equipamentos, pessoal e logística. No entanto, os resultados eram frustrantes. Com o passar dos meses, alguns países começaram a reduzir seus esforços. A falta de progresso levou muitos a questionarem se as buscas deveriam continuar. Apesar disso, algumas equipes permaneceram firmes. Elas acreditavam que abandonar as buscas seria desrespeitoso com as vítimas e suas famílias. Em 2018, uma empresa privada chamada Ocean Infinity assumiu a missão. Usando tecnologia de ponta, eles prometeram uma nova abordagem para localizar o avião. Infelizmente, mesmo com métodos inovadores, a operação não encontrou nada conclusivo. O mistério continuava a desafiar especialistas e investigadores. O caso também destacou os limites da tecnologia moderna. Apesar de todo o progresso humano, ainda existem lugares na Terra que permanecem inexplorados. Para as famílias das vítimas, a sensação era de impotência. Elas esperavam que a verdade viesse à tona, mas cada dia sem respostas aumentava sua dor. As buscas internacionais podem ter terminado oficialmente, mas o caso do MH370 continua vivo na memória coletiva. Ele serve como um lembrete de que nem todos os mistérios têm solução fácil. Apesar das buscas oficiais terem sido encerradas, fragmentos do MH370 continuaram aparecendo ao longo dos anos. Esses destroços ofereceram novas pistas sobre o destino do avião. O primeiro pedaço confirmado foi encontrado em 2015 na ilha de Reunião, no Oceano Índico. Era um flaperon, parte móvel da asa, que coincidia perfeitamente com o modelo do Boeing 777. Essa descoberta reacendeu as esperanças de solucionar o mistério. No entanto, ela também trouxe mais perguntas. Como esse destroço chegou tão longe do local estimado da queda? Outros fragmentos foram encontrados em praias remotas de Moçambique, África do Sul e Austrália. Cada peça era analisada minuciosamente por especialistas. Os destroços apresentavam sinais de impacto e exposição ao mar, indicando que haviam passado muito tempo flutuando antes de serem encontrados. Esses achados ajudaram a traçar uma possível rota do avião após seu desaparecimento. Eles sugeriam que o MH370 havia caído no sul do Oceano Índico. No entanto, esses fragmentos eram insuficientes para determinar exatamente o que aconteceu. Muitas peças ainda estavam perdidas, incluindo a fuselagem principal e os gravadores de voo. A ausência dessas partes cruciais deixava lacunas significativas na investigação. Sem elas, seria impossível reconstruir os momentos finais do voo.
Alguns especialistas sugeriram que os destroços poderiam ter sido espalhados por correntes marítimas. Esse fenômeno natural dificultava ainda mais localizar o ponto exato da queda. Outros acreditavam que o avião poderia ter se desintegrado ao atingir a água. Isso explicaria a dispersão dos destroços por áreas tão vastas. Cada novo fragmento encontrado era examinado em busca de evidências de fogo, explosões ou outros sinais de problemas técnicos. Até hoje, nada conclusivo foi encontrado. Familiares das vítimas acompanhavam de perto cada nova descoberta. Para eles, cada pedaço do avião representava uma chance de entender o que aconteceu. No entanto, o sofrimento dessas famílias aumentava com cada nova informação inconclusiva. Elas queriam respostas, não apenas mais perguntas. Os destroços também levantaram debates sobre a segurança da aviação. Como evitar que outro avião desapareça sem deixar vestígios? Embora essas peças tenham trazido algumas respostas, elas também destacaram a complexidade do caso. O mistério do MH370 permanecia longe de ser completamente desvendado. O desaparecimento do MH370 deixou marcas profundas na indústria da aviação. Ele expôs falhas em sistemas de rastreamento e comunicação que precisavam ser corrigidas. Uma das principais lições foi a necessidade de monitoramento contínuo de aviões em tempo real. Antes do MH370, muitas aeronaves só eram rastreadas em intervalos específicos. Organizações internacionais, como a ICAO, Organização da Aviação Civil Internacional, começaram a implementar novas regras para evitar tragédias semelhantes. Uma dessas medidas foi a exigência de transmissores automáticos que enviam sinais de localização a cada minuto, independentemente da situação do voo. Outra mudança significativa foi a obrigatoriedade de gravadores de voo mais resistentes e flutuantes. Isso facilitaria sua recuperação em caso de acidentes no mar. As empresas aéreas também começaram a investir em tecnologias de satélite mais avançadas. Agora, mesmo aviões em áreas remotas podem ser monitorados constantemente. Essas mudanças não vieram sem desafios. O custo de implementar novos sistemas era alto, especialmente para companhias menores. No entanto, os benefícios superavam os custos. Garantir a segurança dos passageiros e evitar outro desaparecimento misterioso tornou-se prioridade absoluta. Além disso, o caso do MH370 levou a uma maior conscientização sobre a importância da comunicação entre países durante emergências aéreas. Colaborações internacionais se tornaram mais eficientes. Países passaram a compartilhar dados e recursos rapidamente em situações de crise. A mídia também desempenhou um papel importante ao destacar a necessidade de transparência nas investigações. Críticas às autoridades malaias ajudaram a impulsionar mudanças globais. Para as famílias das vítimas, essas mudanças trouxeram algum conforto. Elas sentiram que suas lutas não foram em vão e que algo positivo poderia surgir da tragédia. No entanto, ainda havia espaço para melhorias. Algumas companhias aéreas resistiam a adotar todas as novas tecnologias, alegando dificuldades financeiras. Especialistas alertavam que a indústria precisava permanecer vigilante. A história do MH370 mostrava que nunca é demais investir em segurança e prevenção. Embora o mistério do MH370 ainda ecoasse, ele serviu como um lembrete poderoso de que a aviação moderna precisa evoluir continuamente para proteger vidas. O desaparecimento do MH370 deixou um vazio profundo nas famílias das vítimas. A incerteza sobre o destino dos entes queridos tornou-se uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Para muitos, não ter um corpo para enterrar ou um local para visitar foi um sofrimento adicional. Eles precisavam lidar com perguntas sem respostas e um luto suspenso. Grupos de apoio foram criados para ajudar essas famílias a enfrentar o trauma. Compartilhar histórias e experiências trouxe algum conforto, mas a dor permanecia. Alguns familiares dedicaram suas vidas a buscar respostas. Eles se tornaram defensores incansáveis por justiça, pressionando governos e empresas a continuarem as investigações. Essa dedicação também os levou a conhecer uns aos outros. Apesar da tragédia, surgiram laços de amizade e solidariedade entre pessoas de diferentes culturas e países. A mídia desempenhou um papel ambíguo nesse processo. Enquanto ajudava a manter o caso em evidência, às vezes sensacionalizava o sofrimento das famílias. As redes sociais se tornaram uma plataforma importante para essas pessoas. Elas compartilhavam memórias dos passageiros e mantinham vivas as histórias de quem estava a bordo. No entanto,
As teorias conspiratórias online também causavam dor. Ver especulações infundadas sobre o destino do avião era devastador para quem já sofria tanto. A sociedade como um todo também foi impactada pelo caso. Ele despertou debates sobre a fragilidade humana diante de eventos inexplicáveis. Muitas pessoas começaram a questionar sua própria segurança ao viajar de avião. Embora a aviação ainda seja extremamente segura, o medo gerado pelo MH370 persistiu por anos. Esse caso também inspirou filmes, documentários e livros. Cada obra tentava explorar o mistério sob uma nova perspectiva, mas nenhuma conseguiu fornecer todas as respostas. Os artistas que abordaram o tema enfrentaram críticas por explorar uma tragédia real. No entanto, muitos argumentaram que contar essa história era uma forma de honrar as vítimas. O impacto emocional do MH370 transcendeu fronteiras. Ele se tornou um símbolo universal de perda, incerteza e busca por respostas. Mesmo anos após o desaparecimento, o caso continuava sendo lembrado anualmente. Cerimônias eram realizadas em homenagem às vítimas, reforçando a importância de nunca esquecer. Embora o tempo possa aliviar parte da dor, o legado do MH370 permanece vivo no coração daqueles que perderam entes queridos. Sua história é um lembrete de que algumas perguntas podem nunca ser respondidas. O mistério do voo MH370 deixou um legado que vai além das famílias diretamente afetadas. Ele se tornou um marco na história da aviação moderna, repleto de reflexões e aprendizados. Para muitos, o caso simboliza os limites do conhecimento humano. Apesar de todo o progresso tecnológico, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. O MH370 também nos lembra da fragilidade da vida. Um simples voo rotineiro pode se transformar em uma tragédia inesperada, mudando para sempre a trajetória de centenas de pessoas. Esse evento trouxe à tona questões filosóficas sobre como lidamos com o desconhecido. Como seres humanos, queremos respostas claras, mas nem sempre elas estão disponíveis. A busca incessante por explicações reflete nosso desejo de controle. No entanto, o caso do MH370 nos ensina que algumas coisas podem permanecer fora do nosso alcance. Ele também destaca a importância da empatia. As histórias dos passageiros e suas famílias mostram que por trás de cada número de voo existem vidas reais, com sonhos e conexões. Documentários e livros sobre o MH370 continuam sendo lançados, mantendo o caso vivo na memória coletiva. Essas obras ajudam a preservar a história e honrar as vítimas. Ao mesmo tempo, essas narrativas servem como um alerta. Elas nos lembram que a segurança nunca deve ser negligenciada, independentemente de quão confiável uma tecnologia possa parecer. O impacto do MH370 também influenciou outras áreas além da aviação. Ele inspirou debates sobre como governos e empresas respondem a crises globais. A transparência e a colaboração internacional se tornaram temas centrais dessas discussões. O caso mostrou que, em momentos de crise, trabalhar juntos é essencial. Para gerações futuras, o MH370 será lembrado como um exemplo de como o mundo reage a eventos incompreensíveis. Ele nos desafia a melhorar nossos sistemas e a cuidar uns dos outros. Mesmo sem todas as respostas, o caso continua sendo estudado por especialistas. Novas tecnologias podem, um dia, revelar pistas que ainda não conseguimos enxergar. Enquanto isso, as famílias das vítimas continuam esperando justiça. Seu sofrimento serve como um lembrete de que, por trás de qualquer estatística, há histórias humanas profundas. O legado do MH370 é um convite à reflexão. Ele nos convida a pensar sobre como lidamos com o desconhecido, como enfrentamos a dor e como buscamos soluções para problemas complexos. Embora o mistério do MH370 possa nunca ser completamente desvendado, ele nos ensina que, mesmo diante do inexplicável, podemos encontrar maneiras de seguir em frente e aprender com o passado. Apesar de todos os esforços, o mistério do MH370 permanece sem solução. Ele continua sendo um enigma que desafia especialistas, governos e curiosos ao redor do mundo. As buscas oficiais podem ter terminado, mas o interesse global pelo caso ainda é intenso. Pessoas de diferentes áreas continuam investigando pistas e explorando novas teorias. Avanços tecnológicos podem um dia trazer respostas. Satélites mais avançados, inteligência artificial e robótica submarina podem ajudar a revelar o destino final do avião. Enquanto isso, as famílias das vítimas mantêm viva a esperança de encontrar justiça.
Elas continuam pressionando por novas investigações e apoio internacional. O caso também nos lembra da importância de não desistir. Mesmo diante de obstáculos aparentemente impossíveis, a busca pela verdade nunca deve ser abandonada. A história do MH370 nos ensina que o desconhecido pode ser assustador, mas também pode ser uma oportunidade para aprender e crescer como sociedade. Ela nos desafia a pensar sobre como lidamos com tragédias e incertezas. Como podemos melhorar nossos sistemas, nossa empatia e nossa capacidade de colaborar. Esse mistério também inspira outras pessoas a agir. Seja na área da aviação, da tecnologia ou da psicologia humana, ele motiva especialistas a buscar soluções inovadoras. Para você, que acompanhou essa história até aqui, o caso do MH370 pode ser mais do que apenas um acontecimento histórico. Ele pode ser uma fonte de reflexão e inspiração. Que lições você tira dessa tragédia? Como podemos aplicar esses aprendizados em nossas vidas e em nossas comunidades? Essas são perguntas que cada um de nós pode fazer. Se esse roteiro despertou seu interesse, compartilhe-o com seus amigos e familiares. Converse sobre o impacto do MH370 e o que ele representa para o mundo moderno. Além disso, se você quer continuar explorando histórias intrigantes como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você será avisado sempre que lançarmos novos conteúdos. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que realmente aconteceu com o MH370? Suas ideias podem contribuir para o debate e ajudar a manter o caso vivo. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou do conteúdo. Sua interação é essencial para que possamos continuar produzindo materiais relevantes e envolventes. Por fim, lembre-se, mesmo diante dos maiores mistérios, a busca por respostas nunca deve cessar. Juntos, podemos continuar honrando as vítimas do MH370 e buscando um mundo mais seguro e compreensivo. Inscreva-se agora no canal para não perder mais histórias incríveis e misteriosas como essa. Ative as notificações e faça parte de uma comunidade que busca entender o desconhecido e refletir sobre o mundo ao nosso redor. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e vamos juntos continuar explorando os grandes mistérios da humanidade.